Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Olá, boa tarde. Eu sou Kelvin Carvalho. Começa agora o 30 Minutos de Notícias, com muita informação e serviços. Você está na Universitária 95,9 FM. Acompanhe o programa no Instagram e no YouTube, @30 Minutos de Notícias. Anota o nosso WhatsApp aí, 95981188039. Aqui você ouve notícias em português e espanhol. Confira agora os destaques do dia. O programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal vai construir 1.622 moradias em Boa Vista. A Organização Mundial de Saúde divulgou um alerta sobre uma nova variante da Covid. O primeiro caso já foi confirmado no Brasil. Alcione, Emicida e Duda Beat estão entre as atrações confirmadas na segunda edição do Mormaço Cultural em Boa Vista. Confira essas e outras notícias aqui na Universitária 95,9 FM. Eu volto em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Alcione, Emicida e Duda Beat estão entre as atrações confirmadas na segunda edição do Mormaço Cultural. O evento, promovido pela Prefeitura de Boa Vista, acontecerá entre os dias 26 de setembro e 1º de outubro. Vamos aos detalhes com a nossa reportagem. A Prefeitura de Boa Vista anunciou a realização da segunda edição do Mormaço Cultural 2023. O evento acontece de 26 de setembro a 1º de outubro, no Teatro Municipal e no Parque do Rio Branco. Os palcos do festival receberão mais de 20 artistas de Boa Vista e 8 atrações nacionais. Entre as atrações nacionais estão confirmadas as apresentações de Alcione, Emicida, Duda Beat, Xamã, Vanessa da Mata, Johnny Hooker e Shima Roots. O festival, além das apresentações musicais, também terá outras atrações culturais, como teatro, circo, dança e gastronomia. Entre os artistas locais vão se apresentar no Mormaço 2023 Banda de Um, Banda Helena, Carola, Dark V8, Sociedade de Esquina e Neuber Ochoa, e dentre outros. De Lira Liz para o 30 Minutos. A Organização Mundial de Saúde divulgou um alerta sobre uma nova variante da Covid. A variante EG.5, também conhecida como Aedes, teve o primeiro caso confirmado no Brasil. Vamos aos detalhes com as informações da IBC. O primeiro caso da variante EG.5, também conhecida como variante Aedes, foi identificado em uma mulher de 71 anos em São Paulo. Ela apresentou sintomas de febre, tosse, fadiga e dor de cabeça. Segundo o Ministério da Saúde, a paciente está curada e com esquema vacinal completo. Conhecida popularmente por Aedes, a EG.5 é uma subvariante da Ômicron e foi registrada em ao menos 51 países, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Ethel Maciel, que é secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, disse que a pasta monitora o cenário internacional e que as vacinas protegem contra essa variante. Nesse momento, nós ainda não temos informações de que essa nova variante possa ter algum impacto nas nossas vacinas, como um aumento de gravidade da doença. Estamos acompanhando as evidências científicas para que possamos aí modelar as nossas orientações. As informações que nós temos é que as nossas vacinas ainda protegem contra essa nova variante. Nós não temos evidência ao contrário. Segundo o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri,
Covid, não há expectativa de que essa nova variante aumente a gravidade ou complicações da doença. A própria Organização Mundial de Saúde já colocou que essa variante ela não tem um risco aumentado de doença grave e que as vacinas ainda são capazes de proteger. A recomendação é que todos tenham o seu calendário vacinal atualizado com no mínimo 3 doses e aquelas pessoas de grupos de risco, que são as gestantes, os idosos, os profissionais de saúde, a gente recomenda que essas pessoas tenham pelo menos uma dose a cada ano. Então, muitas das pessoas já têm mais do que esse tempo e devem se revacinar. Além do reforço da vacina, a recomendação é para que os grupos de maior risco de agravamento da Covid-19 continuem a seguir as medidas de prevenção e controle. Isso inclui o uso de máscaras em locais fechados, mal ventilados ou aglomerados, além do isolamento de pacientes infectados com Covid-19, que é um dos sérios riscos. A medida também vale para pessoas com sintomas gripais. É possível realmente que a gente tenha um aumento de casos acontecendo nas próximas semanas, porque é esperado que a cada 4 a 6 meses a gente tenha uma nova onda pela entrada de uma nova variante, que tem uma capacidade de se tornar predominante em relação à variante anterior. A EG.5 já foi encontrada em vários países com essa capacidade de causar aumento de casos nesses países em que ela já foi identificada. De Benison Santana para os 30 Minutos. O programa Minha Casa Minha Vida do governo federal vai construir 1.622 moradias em Boa Vista. A Prefeitura da capital já destinou 26 áreas para a construção das unidades habitacionais. Vamos conferir as informações. A Prefeitura de Boa Vista publicou no Diário Oficial o decreto que destina 26 áreas para a construção de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Também foi publicada a Lei de Incentivos Fiscais com isenção de impostos e taxas municipais para a implementação do programa em Boa Vista. Todos os lotes disponibilizados pela Prefeitura foram fiscalizados pela Caixa Econômica Federal e atendem às exigências do Ministério das Cidades. Os terrenos têm a infraestrutura adequada, como asfalto, iluminação, abastecimento de água, esgoto e transporte público. Estão próximos a escolas, creches, unidades básicas de saúde e praça. Nessa primeira fase de retomada do programa, vão ser construídas 1.622 unidades habitacionais na capital. A medida busca sanar o déficit de famílias sem residências. Os lotes para a construção de casas e apartamentos estão localizados nos bairros Caçari, União, Centenário, Cinturão Verde, Ayrton Rocha, Equatorial, Saíde Salomão, Laura Moreira, Jockey Clube, Caimbé, Olímpico, Jardim Tropical e Cidade Satélite. A Secretaria Municipal de Gestão Social também já iniciou a atualização cadastral das famílias que cumprem as exigências para serem contempladas pelo Minha Casa Minha Vida. Conforme as novas regras, o programa passa a atender 3 faixas de renda para beneficiários da área urbana. Na faixa 1, para a renda bruta mensal familiar de até R$ 2.640, serão construídas 999 unidades habitacionais, sendo 319 casas e 680 apartamentos. Para a faixa 2, com renda bruta familiar mensal de até R$ 4.400, serão destinadas 329 unidades habitacionais, sendo 73 casas e 256 apartamentos. E para a faixa 3, com renda bruta familiar mensal de até R$ 8.000, vão ser construídas 24 unidades habitacionais, sendo 14 casas e 280 apartamentos. Jacildo Bezerra para o 30 Minutos de Notícias. Você está na Universitária 95,9 FM. Confira depois do intervalo. Notícias em espanhol com Diodales Bravo e a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora, a participação de Diodales Bravo com as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Diodales Bravo.
Hola, buenas tardes. Usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Autoridades de Panamá interceptan lancha con 46 venezolanos a bordo. Autoridades interceptaron en una embarcación a 46 migrantes venezolanos y 5 ecuatorianos que fueron abandonados por traficantes cuando huían de cuerpos de seguridad del Estado que los detuvieron en un sector del Mar Caribe. El Servicio Nacional de Fronteras precisó que los migrantes eran transportados en una lancha rápida que avistó una patrulla de ese cuerpo fronterizo en el litoral caribe de la comarca indígena Gunayala, fronteriza con Colombia. El capitán Carlos Reyes, ejecutivo del Tercer Batallón Puerto Ovaldia del Servicio Nacional de Fronteras, explicó en el material que los agentes policiales iniciaron señales de alto a la lancha, pero esta se dio a la fuga encallando en una playa. En el marco de la campaña Escudo, Operación Chocó, el Servicio Nacional de Fronteras, a través de la Segunda Brigada Caribe, sus unidades del Batallón Puerto Valdía y la Dirección de Inteligencia, logran observar una lancha rápida en el corregimiento de Tubualá. Al momento de hacerle las señales de alto, esta se da a la fuga, encallándose en una playa próxima a la comunidad de Carreta. Los ciudadanos que operaban dicha lancha lograron internarse en la selva. Esta embarcación transportaba un total de 51 migrantes, siendo ellos 33 de nacionalidad venezolana y 13 menores de edad, 4 ecuatorianos y un menor de edad. Tanto la embarcación como los migrantes fueron trasladados a Puerto Seguro, en donde 10 de ellos recibieron atención médica, ya que al momento de la lancha encallarse sufrieron heridas leves. Mantenemos un operativo terrestre con el fin de dar con la captura de estos sujetos que ponen en riesgo la vida de los migrantes sin importar su edad. El Servicio Nacional de Fronteras mantiene sus acciones operativas con el fin de contrarrestar el crimen organizado en su modalidad de tráfico ilícito de migrantes. En este mismo lugar, el Servicio Nacional de Fronteras rescató el pasado 19 de agosto a 29 ciudadanos colombianos y 10 venezolanos que eran transportados por un hombre de nacionalidad colombiana que fue aprehendido según información oficial. Panamá es la puerta de entrada a Centroamérica por donde están transitando miles de viajeros irregulares procedentes del sur del continente y que se dirigen a Norteamérica en una crisis migratoria y humanitaria sin precedentes en la región. En lo que va de este año han llegado a Panamá tras cruzar la peligrosa jungla del Darién, fronteriza con Colombia, más de 308.000 migrantes, el 20% de ellos menores de edad, de acuerdo con los datos de las autoridades panameñas. Usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Síguenos por Instagram a través de @30 minutos de noticias. Panamá evalúa cerrar frontera con Colombia por excesivo paso de migrantes por el Darién. El gobierno de Panamá anunció que están evaluando cerrar la frontera con Colombia debido al gran paso de migrantes a través de la selva del Darién, el cual llegó a 307.000 personas en lo que va de año. Hemos agotado todas las instancias ante una movilidad humana muy grande porque estamos recibiendo cerca de 2.000 a 3.000 personas diariamente, dijo el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, en rueda de prensa. Indicó que Panamá ha decidido transformar este problema humanitario a un problema de seguridad nacional por los efectos que le está dejando esta ola de migración, asegurando que son irreversibles. La migración es tan compleja como sus efectos. La seguridad ambiental del Darién y de sus comarcas se han visto afectadas de manera grave en una contabilidad de más de 60.000 toneladas de basura en los ríos, comentó Jorge Gobea, director del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. Estas son las noticias en español por Radio Universitaria 95.9 FM. Síguenos en nuestra programación a través del aplicativo Radios Net. 22
22 policías pidieron la baja para irse a Estados Unidos a través del Darién. El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, reconoció este lunes 28 de agosto que funcionarios de la policía de Maracaibo renuncian al organismo de seguridad para cruzar la inhóspida selva del Darién y luego llegar a Estados Unidos. Tenemos bajas con los funcionarios porque están nuevamente con el tema de irse. La semana antepasada se fueron al menos 22 en esta onda de que piden la baja y cruzan por el Darién. Nuestros policías son los primeros que se sienten en condición física para cruzar el Darién, informó el alcalde en una rueda de prensa desde su despacho. Ramírez manifestó su preocupación porque cada vez hay menos oficiales en Polimaracaibo, pese a los esfuerzos que mantienen por formar nuevos. Eso es todo por hoy. Usted está en la radio universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. Agora é a hora da entrevista do dia. Entrevista do dia. Oi, boa tarde, sou Edileuson Almeida, aqui no Estúdio 2 da 95,9 com a nossa convidada do dia, Maria Cruz, vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui em Roraima. Seja muito bem-vindo, obrigado por sua participação, uma boa tarde. Boa tarde, Edileuson, obrigado pelo convite, Cedica agradece e também boa tarde a todos os nossos ouvintes. Há uma semana, mais ou menos, aconteceu a 10ª Conferência Estadual, né, dos Direitos da Criança e do Adolescente. Uma preparatória para a etapa nacional? Sim, houveram primeiras etapas municipais, né? 13 municípios realizaram as suas conferências. E após essas etapas municipais, a gente preparou essa etapa do Estado, que foi dia 16, 17 e 18, agora, do mês de agosto, na Universidade Federal de Roraima. Um momento importante para debater, dialogar sobre políticas públicas, né, e as ações necessárias para a promoção, proteção e defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes. E a preparatória também para a etapa nacional, que acontece em novembro, né, de 2023, onde vão estar todos os estados com seus delegados. Tá, então vamos só para a gente entender melhor. No primeiro momento acontecem as etapas municipais. Qual é a função dessa etapa municipal? Nos municípios, né, o Conselho também, a maioria dos municípios, nós assim, tentamos o máximo ter um conselheiro aqui, né, do Estado presente. Eu mesma participei das conferências em Pacaraima, Uiramutã, a Marjari e, deixa eu lembrar que tem mais uma, foram 4, Bonfim. Então, durante essas conferências nos municípios, são levantadas também as políticas públicas necessárias para atender o município nas suas peculiaridades, nas suas especificidades. Então, dentro desse momento, dessa mobilização social, né, que articula com tanto a sociedade dos órgãos, tanto os órgãos governamentais como a sociedade civil, né, para estar debatendo o que o município, por exemplo, do Uiramutã, tem maior necessidade, né, em relação às suas crianças e adolescentes. Aqui, por exemplo, no município, 80% da população é indígena. Né, o que mais que essas crianças têm? Questão da saúde, questão das escolas, estão atendendo essas crianças, como que está chegando para o município atender as vagas para as crianças nas localidades mais distantes. Né? Então, assim, são comunidades distantes da própria sede do município. Como que pode estar fazendo um arranjo de melhor forma de atender essas crianças, e também a questão de orçamento foi discutido muito também nas conferências, que lugar da primeira infância também é lugar no orçamento público. Eu acho até que você ouviu falar ontem, teve, né, também um encontro sobre esse tema. Então, assim, é levantar as necessidades dos municípios, considerando as suas diversidades, né, suas peculiaridades. Então, assim, dentro das conferências municipais, são levantadas essas ações, essas propostas que são, né, vindas para o Estado. Então, chega a etapa estadual, que é uma compilação, podemos usar esse termo,
Sim. De todas essas ideias vindas do município, para formar então uma agenda que atenda tanto os interesses do Estado como também considere os interesses desses municípios, seria isso? Exatamente, seria isso, Edileuson. A gente, quando chega no momento que estamos aqui, que se reúne foram 5 eixos, né? A conferência tiveram 5 eixos. Nesses 5 eixos, as pessoas, convidados, delegados, eles escolhiam um eixo, tipo, quero ficar no eixo 1, eixo 2. Cada eixo tinha um mediador, né, que organizava quando há a sistematização das propostas vindas dos municípios, aí elas são apresentadas aqui na etapa estadual. Então, se junta todas elas, e dessas nós tivemos mais ou menos umas 100 e poucas propostas, 127 propostas ao todo. E para levar para a nacional, eram 5 propostas de cada eixo. Né? Ou seja, 25 propostas desse total. O total dos eixos. E dessas 5 propostas, 3 consideradas prioritárias e 2, né, têm sua médio e longo prazo. Mas média mais a longo prazo, exatamente. Interessante. Lembram de algumas das ideias assim, que saíram, que a gente vai levar para a nacional, que atenda assim, uma especificidade mais local? Do geral mesmo, a questão do orçamento foi uma questão muito discutida e debatida. Eu lembro de uma das propostas que atende a todos, que tem a questão do imposto, da destinação do imposto de renda, né, que pode ser feita aos fundos municipais dos municípios, né, então até o próprio fundo estadual. E que uma das sugestões é aumentar, porque hoje ela está na arrecadação de 3% para os fundos municipais, né, tanto para o Conselho da Criança e do Adolescente como para o Conselho do Idoso. Né? E aí foram levantadas essa questão de aumentar de 3% para 10% essa destinação, para que possa ampliar, né, mais ainda. Estamos conversando com Maria Cruz, vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui em Roraima, falando sobre a conferência e os próximos passos. Então, essas ideias foram compiladas e aqui, quantos delegados de Roraima vão a Brasília para defender essas propostas ou apresentar essas propostas? Então, nós temos os delegados por segmentos, né? Foram elencados pelos segmentos. Nós temos delegados representando os conselhos de direitos a nível governamental e a nível da sociedade civil, movimentos sociais. Temos delegados representando o segmento do Conselho Tutelar. Temos delegados representando também adolescentes, crianças e adolescentes também. Temos crianças e adolescentes que vão participar, que vieram dos municípios, até um número significativo, né, foram eleitos. E temos outros segmentos também, que eu posso estar falando ao longo da entrevista, do que foram, nesse momento da etapa estadual, foram escolhidos para representar, né, na nacional. Muito obrigado. Conversamos na tarde de hoje com Maria Cruz, vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui em Roraima. Muito obrigado por sua participação. Fique à vontade para sua mensagem e seja sempre bem-vinda. Uma boa tarde. Edileuson, quero agradecer o convite em nome do sindicato. É bem importante falar sobre a conferência, porque a gente se prepara para o antes, para o durante, mas depois, geralmente, fica mais interno, são trabalhos mais internos. E falar sobre como que aconteceu e qual foi o balanço geral dessa ação, né, da conferência, é bem importante para as pessoas terem essa devolutiva, né? Houve a conferência, do que foi decidido, como que agora o Estado vai estar se organizando. Então, assim, são várias propostas que estão saindo do Estado e vão defender essas propostas a nível nacional, e o que isso vai trazer, com certeza, maiores garantias para nossas crianças e adolescentes, né, dos seus direitos e também dos seus deveres, que está na nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que deve ser respeitados. Obrigado, boa tarde. Boa tarde e até uma próxima. Com certeza. Entrevista do dia. Eu também vou ficando por aqui.
Mande sua mensagem pelo WhatsApp 959-8118-8039. Acompanhe o nosso programa no Instagram e no YouTube, @30 Minutos de Notícias. Te esperamos amanhã, aqui na Universitária 95,9, com muito mais notícias. E agora, vamos de carona no voo 959, com a melhor seleção musical de Roraima e sem intervalos. Eu sou Kelvin Carvalho, boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias. Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima. Administração Josilane Silva, com apoio de Francinete Rangel. Redação de jornalismo Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca de Alencar. Acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco, Kelry Siqueira, Ildinei Júnior e Raquel Vitória. Coordenação da Rádio Universitária 95,9, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros, também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor Silvestre Lopes da Nóbrega e reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli.